Jesus. Você pode se assentar, nós vamos ler alguns versículos aqui, então você pode fazer isso assentado mesmo. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre quebrantamento. E o primeiro versículo que nós vamos ler é Isaías 57:15. E depois nós vamos fazer um paralelo com Salmos 34:18. Isaías diz assim: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido, ou em algumas outras traduções, com os de coração quebrantado e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido ou quebrantado. E o Salmos 34:18 diz, se a Maísa estiver lá já: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Então nós vemos esses textos aí dizendo que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita num alto e sublime lugar, mas há um outro lugar também que Ele habita. E esse lugar é o coração de todo aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre o quebrantamento, que é um coração quebrantado. Coração quebrantado, quebrantar-se é tirar a resistência. Você já viu pessoas que muitas vezes elas recebem um conselho, elas recebem uma orientação, uma correção, e muitas vezes essa correção é até mesmo pautada na palavra de Deus, mas a pessoa ela tem uma resistência, porque não é aquilo que ela pensa, não é aquilo que ela gosta, não é aquilo que ela quer ouvir. E isso nos mostra um coração que não é quebrantado, um coração que não é flexível, não é ensinável. Então, quebrantar o coração é tirar toda a resistência, é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas deficiências e submeter a nossa vida ao controle divino. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Então, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal. Não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, todos nós teríamos, um coração sujeito, um coração submisso, um coração maleável. Não é um processo fácil. O quebrantamento é um rompimento da nossa vontade pessoal. Como eu disse, muitas vezes a resistência vem porque nós queremos manter aquilo que é a nossa vontade, que é o nosso desejo. Mas nós temos que aprender a romper a nossa vontade pessoal e nos render à vontade de Deus. Quebrantamento também é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Conforme o seu histórico de vida, talvez você aprendeu na sua vida, nas situações que você já viveu, a ser uma pessoa autoconfiante, a depender de você mesmo, a não depender de ninguém. Então, quando nós nos deparamos com Cristo, com a cruz, com a palavra de Deus, há um choque e nós precisamos então aprender com a palavra de Deus que nós temos que ter um coração dependente de Deus. Quebrantamento também é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Quando Jesus ele fala lá da semente que é lançada, a semente que é ministrada, é lançada, ele fala de 3 tipos de solos. E um deles é o solo rochoso, é o solo duro. Então, quando o solo é duro, quando não é quebrantado, não é maleável, a palavra de Deus ela pode até vir, mas ela não vai encontrar espaço para penetrar e para criar raízes. Então, por isso, nós precisamos nos atentar a isso, avaliar o nosso coração e vermos onde nós precisamos, que o Senhor ele venha agir através do seu Espírito Santo. O próximo versículo que eu gostaria de ler é Tiago 4:6, a parte B, que eu quero dar mais ênfase. Normalmente um coração duro, um coração que não é quebrantado, ele é um coração orgulhoso.
E lá Tiago, ele fala sobre isso. Ele diz, na parte B, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, nós temos que permitir que a palavra de Deus, ela penetre no solo do nosso coração e ela venha, né, gerar um coração humilde, um coração maleável, como eu falei. O orgulho, ele impede o quebrantamento, porque o orgulho, ele endurece o nosso coração. Eu vou citar aqui depois alguns sinais, né, de orgulho. Então, o orgulho é algo, é um dos maiores impedimentos para que o Espírito Santo, ele venha, né, quebrantar o nosso coração. A todo instante, nós precisamos quebrar o orgulho que existe em nosso coração e deixar Deus moldar a nossa vida. Como que nós podemos, então, identificar alguns sinais de orgulho no nosso coração? Um espírito crítico. Se você tem ou você conhece alguém que tem um espírito crítico e está sempre procurando erro nos outros. Um coração orgulhoso é um coração que ele não olha para si mesmo, mas ele só observa as pessoas com um olhar de crítica, sempre para criticar, sempre para apontar algum erro. Se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Esse também é um comportamento, é um sinal de um coração orgulhoso que precisa ser quebrantado pela palavra, pelo Espírito Santo. Tem um espírito independente e autossuficiente, como nós já falamos ali, que quebrantamento é você, né, confiar, é você depender de Deus e muitas vezes até de outras pessoas, de alguém, né, que está te discipulando, está cuidando de você. E um coração orgulhoso, ele tem dificuldade nisso. Não aceita ser corrigido e disciplinado ou discipulado. Muitas vezes quando nós nos deparamos com pessoas assim, pessoas que têm uma personalidade forte, a pessoa que não aceita a correção, ela não aceita ser disciplinada, ela não aceita ser discipulada, ensinada. Então isso é também um sinal de um coração orgulhoso. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão e considera que não precisa de arrependimento e mudança. Como é difícil quando nós nos deparamos com pessoas que não reconhecem, acham que não necessitam, né, de arrependimento e nem de mudanças. Mesmo que seja confrontado com a palavra, mesmo que seja, né, ali confrontado com o amor, muitas vezes essa pessoa endurece o seu coração. Então esse é um sinal de que esse coração é um coração orgulhoso e precisa de quebrantamento. Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige a nossa participação. O quebrantamento, ele é uma obra de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus em nós. Nós não vamos conseguir sozinhos mudar o nosso coração, mas também Deus, ele não vai fazer essa obra sozinho, ele não vai invadir, né, o nosso coração e ali fazer o que ele deseja fazer. Então é algo que necessita, que exige a nossa participação. Quando nós abrirmos o nosso coração, quando nós reconhecermos, né, que nós precisamos de uma mudança, que nós precisamos nos quebrantar, que nós precisamos nos moldar, e nós pedirmos, então o Espírito Santo, ele vai começar essa obra de quebrantamento nas nossas vidas. Então nós vamos ver aqui alguns passos para o desenvolvimento do quebrantamento na nossa vida. O que vai nos ajudar a ter um coração mais, né, quebrantado, um coração dependente de Deus, um coração submisso, um coração arrependido. O primeiro passo, aproxime-se de Deus. É outro texto lá de Tiago, capítulo 4, versículo 8. A Maísa vai projetar ali para nós. Tiago 4, 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então Tiago, ele está dando aí uma exortação, uma palavra dura, mas ele está dizendo: aproximem-se de Deus. Se você percebe
que há pecado, que há sujeira no seu coração, se você percebe que você está, né, com dificuldades, então você precisa se aproximar de Deus. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento do quebrantamento na nossa vida. E como que nós vamos nos aproximar de Deus? É algo que eu tenho percebido que tem sido sempre batido nessa tecla. Ontem mesmo, né, na sexta-feira na vigília, a irmã Célia trouxe uma palavra aqui, e quando ela estava falando sobre um dos pontos da palavra, eu estava pensando comigo, né, que é um ponto que eu estou repetindo hoje. Numa outra vez que eu ministrei, eu falei sobre esse ponto, a irmã Célia também falou novamente na vigília, mas é algo que eu percebo que Deus tem cobrado de nós, é algo que não é nenhuma novidade, mas é algo que é necessário. E se tem sido batido nessa tecla, é porque nós precisamos avaliar como nós temos, né, se nós temos realmente nos aproximado de Deus. E como que nós vamos nos aproximar de Deus? Através da oração e da leitura da palavra, da meditação da palavra. A oração é quando nós conversamos com Deus, quando nós falamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração, nós apresentamos, né, as nossas dificuldades, nós dizemos o que nós precisamos. E a leitura da palavra, depois que nós oramos, depois que nós pedimos para que o Espírito Santo fale conosco, então Deus ele vai usar a sua palavra para falar ao nosso coração, para nos ensinar. Então, quanto tempo você tem dedicado, tem priorizado do seu dia a dia para que você se aproxime de Deus? Ou se você ainda não tem essa prática, eu espero que você, nesta manhã, você saia, né, daqui, deste culto, ou quando você terminar de ouvir aí na sua casa, você saia, né, decidido a priorizar um momento, um tempo, para que você ore e para que você leia a palavra de Deus, diário. Porque nós já falamos sobre isso. Não tem como nós nos aproximarmos de alguém, nós desenvolvermos, né, um relacionamento pessoal com alguém, se nós esporadicamente nos encontrarmos com essa pessoa ou falarmos com essa pessoa. Nós vamos ter que, de maneira intencional, vamos ter que marcar um tempo diário, ou para estar, né, em contato, para nos aproximar dessa pessoa. E com Deus é assim, nós precisamos intencionalmente, todos os dias, ter um tempo agendado para nós orarmos e para nós lermos a palavra de Deus. Não procure apenas aproximar-se de Deus, deseje construir um relacionamento de intimidade com Ele. Então, quando nós queremos construir um relacionamento de intimidade, nós vamos investir nisso, nós não vamos, né, nos acomodar. A palavra de Deus, a oração é uma das armas, né, que nós temos para que nós possamos, né, desenvolver um coração quebrantado. E a palavra de Deus é a segunda arma que nós temos. A palavra de Deus, ela tem o poder de confrontar os nossos pecados, atitudes e comportamentos que não agradam a Deus. Muitas vezes, algumas atitudes que nós temos, elas se identificam como pecado, porque são atitudes e comportamentos que não agradam a Deus. Quando a gente fala em pecado, muitas vezes as pessoas pensam em matar, em roubar, em adulterar, mas não é só isso. Tudo aquilo que nos afasta do desejo de Deus, do projeto de Deus, é um pecado. Nós estamos errando o alvo que Deus colocou na nossa frente. Pecado é errar o alvo. Então nós precisamos avaliar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E começando assim, então, pela nossa, né, pelo nosso devocional diário, nosso TSD, como nós temos, né, priorizado isso na nossa vida. Vamos ler lá em Neemias, capítulo 8. Nós vamos ver um pouco sobre o poder que a palavra de Deus tem de quebrantar corações. Neemias, capítulo 8, versículo 2, diz assim: no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Versículo 3. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Agora o versículo 8.
liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Tem uma tradução que diz que todo o povo chorava, porque diante da leitura, da explicação da palavra, da lei, eles reconheceram que eles estavam falhos, eles começaram a ali ver as atitudes, os comportamentos que eles estavam tendo, que não agradavam a Deus. Então, diante da leitura e da explicação da palavra, eles se quebrantaram, eles abriram o coração, e é isso que Deus espera de nós. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos o entendimento, ou sozinhos, ou quando alguém está nos discipulando, nos ensinando, e aquela pessoa traz clareza para nós, segundo a palavra de Deus, nós precisamos então do próximo passo, aplicar na nossa vida e no nosso coração. E muitas vezes essa aplicação, ela vai gerar um quebrantamento, ela vai gerar dor, ela vai gerar um desconforto, porque são coisas que nós estamos acostumados, que terão que ser mudadas em nós. E as mudanças nós sabemos que não são fáceis, mas elas são necessárias para que a bênção de Deus, ela esteja sobre a nossa vida. Então, a palavra, a leitura da palavra e a oração, elas são o nosso primeiro passo nesse desenvolvimento do quebrantamento, porque como nós vemos, o povo lá, eles se reuniram para ouvir, e todos os que podiam entender estavam ali diante de Esdras, para que ele lesse a lei, e todos que tinham entendimento, eles começaram a ouvir, e conforme Esdras ia explicando, eles então começaram a permitir que a palavra penetrasse em seus corações. O coração estava aberto, estava quebrantado, o coração não estava endurecido. Então a palavra, ela começou a gerar vida. A palavra também, ela gera fé em nós. Muitas vezes a gente está enfrentando situações difíceis, onde nós estamos já incrédulos, a gente não vê mais saída, a gente não acredita mais em nada, e a palavra então ela vem para produzir fé. A palavra produz mudanças, seja no nosso comportamento, ou seja, ao nosso redor, naquilo que nós estamos precisando. Ela afugenta o diabo, ela afasta Satanás, ela realiza milagres. Nós vemos na palavra de Deus, muitos relatos de milagres, e a gente também tem muitos relatos de pessoas que receberam curas, receberam milagres, porque acreditaram na palavra, porque a palavra gerou fé, e elas então receberam milagres. A palavra de Deus então ela tem poder sobre as nossas vidas. Aquilo que você necessitar, você vai encontrar na palavra poder para derrotar toda a tentação, como nós já vimos. Jesus nos deu esse exemplo, e a palavra também, ela libera poder. Nós somos empoderados quando nós lemos a palavra. Muitas vezes a gente está enfrentando situações que vão se prorrogando, e a gente começa a se sentir diante de uma situação acuado, temeroso. E então quando nós nos assentamos para ler a palavra, e a gente pede: Espírito Santo, fala comigo, porque eu abro meu coração, eu não vou endurecer meu coração, eu quero que o Senhor fale comigo, o Senhor me confronte, o Senhor me corrija. E então nós começamos a ler a palavra, e nós recebemos da palavra poder. Nós começamos a ver que Deus, Ele nos investiu de poder, que maior é o que está em nós, que você tem autoridade para declarar a bênção, para declarar a libertação na sua casa, na sua família, sobre aqueles que você tem cuidado. E então você recebe esse poder, você é empoderado através da palavra. Ela também esclarece a nossa mente. O povo se reuniu ali com Esdras, e eles já estavam tão acostumados com comportamentos que não condiziam com os princípios da palavra, que para eles estava tudo comum. Mas a partir do momento que eles então se reuniram para ouvir a palavra, e eles ouviram a explicação da palavra, então eles foram esclarecidos na sua mente, e eles se quebrantaram. Moody, ele disse o seguinte: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então, toda vez que você se assentar para aprender, seja numa sala,
de escola bíblica, seja quando você vai fazer o seu devocional, seja quando você vai sentar com o seu discipulador ou você vai discipular alguém, você tem que ter na sua mente que a Bíblia, ela não foi nos dada apenas para nós adquirirmos conhecimento, para nós, dizermos assim, hoje eu sou um mestre na palavra, eu entendo tudo. Não, é para mudar a nossa vida. E sempre vai haver uma área, uma necessidade de mudança. Se nós tivermos o nosso coração então quebrantado e aberto para o Espírito Santo agir, nós vamos então viver esse quebrantamento. E o quebrantamento, ele não é um acontecimento único em nossas vidas. Ele deve ser um processo contínuo. Por isso que eu disse que independente do tempo que nós tenhamos, do conhecimento que nós tenhamos, da posição que a gente ocupe, sempre nós temos que estar com o nosso coração, humilde e aberto para o quebrantamento e para a mudança. O segundo passo para nós desenvolvermos o quebrantamento é confesse seus pecados. Vamos ver Provérbios 28:13, bem conhecido. Quem oculta seus pecados não prospera, e quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, quem oculta seus pecados não prospera. Isso nós enfrentamos uma resistência muito grande com muitas pessoas, porque as pessoas aprenderam, principalmente quando as pessoas estão envolvidas no ministério, no trabalho, fazendo algo para Deus, elas acham que elas têm que ocultar uma falha, elas têm que ocultar uma dificuldade que elas têm. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento na família, às vezes é um temperamento difícil, então a pessoa acha assim, não, eu tenho que ocultar, porque senão alguém vai se escandalizar, e aí a pessoa não se abre. Mas o que nós temos ensinado é que nós temos que ser transparentes, por isso que nós temos sempre alguém para cuidar. No seu grupo pequeno você tem ali pessoas para cuidar de você, ou você cuida de pessoas e tem outro que cuida de você, para que você possa abrir o seu coração, ser transparente, porque quando nós confessamos as nossas falhas, então nós recebemos perdão e cura. 1 João 1,9 também vai falar sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, falando de Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós já estudamos sobre isso, que quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. E muitas vezes quando nós confessamos uma falha ao outro, a alguém que pode nos ajudar, nós somos curados no nosso interior e nós vamos receber ajuda para não permanecer no erro. Como o Provérbios disse, não é só confessar, não é só admitir, mas é abandonar. E muitas vezes para nós abandonarmos algum tipo de comportamento, de atitude, como nós já falamos inicialmente, que também se caracteriza como pecado da nossa vida, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém nos apoiando. Quando nós somos iluminados pela palavra, pela verdade da palavra, nós passamos a enxergar com clareza os nossos pecados e falhas. Deixamos de nos justificar e então reconhecemos e abandonamos os nossos pecados. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías já era profeta, Isaías era um homem de Deus, mas ele havia já se habituado com alguns procedimentos, e aí quando ele tem então ali uma visão, quando ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, ele então reconhece, lá em Isaías 6,5 ele diz, a Maísa vai colocar para mim, aquele texto bem conhecido, ele fala, ai de mim. Ele reconhece o seu pecado. Ele cita também o povo. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando você mantém o seu devocional, o seu tempo de aproximação com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor, vai chegar um determinado momento que Deus ele vai te confrontar de certa forma que em determinado momento, como Isaías, você vai ter uma clareza através da palavra e você vai reconhecer, eu não posso agir dessa forma como eu tenho agido, eu não posso falar desse jeito como eu tenho falado. Tem certas palavras que não podem sair da minha boca, mesmo que não sejam palavrões, mesmo que não sejam palavras torpes, mas muitas vezes palavras rudes. Esses dias eu estava ouvindo um pastor dizendo, e ele falava que às vezes a pessoa ela é grosseira, ela é rude e ela acha que ela não precisa mudar, mas ele fala que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Uma pessoa que é rude, que ela é grosseira, ela reconhece isso, mas ela diz assim, não, eu não vou mudar isso,
porque eu nasci assim, a vida me tornou assim, então é uma pessoa que está desprezando o fruto do Espírito Santo. Então nós temos que avaliar os nossos comportamentos, para que onde nós estivermos, não apenas na casa de Deus, mas no nosso lar, no nosso trabalho, nós venhamos a manifestar os frutos do Espírito Santo. É impossível alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificação e purificação de pecados. É o que acontece com Isaías. Ele reconhece: ai de mim, eu preciso ser purificado nos meus lábios, eu preciso mudar esse comportamento. E esse é um dos passos para o desenvolvimento do quebrantamento na nossa vida. E o terceiro passo é esvazie-se de si mesmo. Nós vamos ver Filipenses 2:5. Eu acho que eu passei o versículo, outro versículo para você, né, Maísa? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Pode continuar. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. E agora o 7 vai falar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Então, Jesus, ele nos deu exemplo. Aí você pode anotar aí no seu esboço, no seu boletim, do 5 ao 7, ou somente o 7, onde fala exatamente que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de toda a glória, de toda a majestade. Ele saiu do trono e ele desceu, ele se humilhou, para que ele pudesse nos dar o exemplo, para que ele pudesse viver aqui como homem, como ser humano e nos dar o exemplo. Jesus, ele viveu uma vida de quebrantamento. Em diversas situações nós vemos Jesus, ele negando a si mesmo, para que ele pudesse tocar o coração das pessoas, para que ele pudesse levar, ser um bom exemplo. Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento, deve esvaziar-se de si mesmo, de suas próprias vontades e encher-se de Deus. Então, o que vale aqui é nós entendermos que nós temos que nos encher de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. E se a vontade de Deus, o desejo de Deus, os princípios da palavra não condizem com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós fazemos, então nós devemos nos submeter, nós devemos quebrantar o nosso coração e devemos aceitar o agir de Deus. O quebrantamento começa com a rendição da nossa vida. Uma vez nós já fizemos esse primeiro ato, lá atrás, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitas vezes, eu estava ouvindo também um pastor ministrando que muitas vezes, muitas pessoas elas aceitam Jesus como Salvador. Ele me salvou dos meus pecados. Mas na hora de permitir que Jesus seja Senhor, muitas vezes nós temos dificuldades. Porque nessa hora a gente quer dizer assim, não, mas eu não quero assim. Não, mas eu não acho que tenha que ser assim. Não, mas eu não gosto desse jeito. Não, mas isso não me agrada. Eu sou uma pessoa assim e assado. E muitas vezes Deus, ele quer trabalhar em nós exatamente isso. Que não é a nossa vontade. Que não é o que nós gostamos. É o que Ele quer, é o que Ele deseja. Então nós devemos estar submissos à sua vontade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você examinasse o seu coração. Hoje é um dia em que nós iremos participar da mesa do Senhor. É um dia propício mesmo para nós avaliarmos o nosso coração, para nós avaliarmos a nós mesmos. E eu gostaria que você pensasse nesses 3 passos que nós citamos nesta manhã para o desenvolvimento do quebrantamento na nossa vida. Se você percebeu alguma deficiência em alguma dessas áreas, se você talvez tenha pensado, eu tenho vacilado no meu tempo a sós com Deus, no meu devocional, eu tenho deixado para a hora que dá tempo, eu não tenho priorizado isso, eu não tenho realmente me aproximado intencionalmente de Deus, eu não tenho realmente me dedicado tanto à leitura da palavra, eu não tenho me dedicado a ler livros que possam me inspirar, me encorajar, me ajudar a crescer. Então que nessa manhã você possa fazer um compromisso com o Senhor, de você sair daqui diferente, de você sair daqui e já ter uma agenda diferente na sua semana. Também se você percebe que há algo em você que precisa ser aberto, que precisa ser
confessado, há uma falha, há um pecado, há uma dificuldade que você tem guardado para você mesmo, que você possa então pedir também a direção do Espírito Santo, para que você possa confiar, para que você possa abrir o seu coração para alguém que vai te ajudar a vencer, que vai te ajudar a prosperar nisso, e também que você possa se esvaziar. Que você possa dizer: Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar o meu coração a Ti como Jesus. Eu quero seguir o exemplo do meu Senhor, porque eu não quero Jesus apenas como um salvador da minha vida. Eu quero que Ele seja Senhor, e o Senhor é aquele que manda, e o servo, o discípulo, é aquele que obedece, é aquele que segue o exemplo. O Senhor, Ele dá ordem, Ele deixou escrito aqui o que Ele espera, e o que Ele espera do discípulo, do seu servo, da sua serva, é que ele simplesmente obedeça, é que ele simplesmente se ajuste, é que ele simplesmente se esforce, que ele quebrante o seu coração para seguir o seu mestre. Pai, nesta manhã, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, a Tua graça, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que sozinhos, Pai, jamais nós conseguiremos dar um passo, Senhor, para longe do nosso orgulho, Pai, para longe do nosso ego, ó Deus, porque nós queremos, Senhor, nós queremos, ó Pai querido, sempre, ó Deus, fazer aquilo que ó Deus, é a nossa vontade, Pai, que a nossa carne deseja, Senhor, que o nosso ego deseja, Pai, mas que nós possamos aprender com a Tua palavra, Senhor, e também aplicá-la, Senhor, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o nosso coração seja um coração quebrantado, porque a Tua palavra diz, Senhor, que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará, Pai. O coração quebrantado, Pai querido, ele não será rejeitado, como Davi, Senhor, que pecou sim, que falhou, Senhor, de uma forma, Pai, muito triste, Senhor, mas ele tinha um coração quebrantado, Pai, que reconhecia as suas falhas quando era confrontado, quando era corrigido, que aceitava a correção, Senhor, com humildade, Pai, com contrição, Senhor, e que nós sejamos assim, Senhor, para que o Senhor venha desenvolver em nós, ó Deus, a Tua vontade, Pai, e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Olá! Gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.